Muito bem, estamos gravando novamente, vamos às dúvidas. O Rodrigo tem uma dúvida, fala aí. Então, Léo, eu queria que você comentasse, né, sobre qual que era o papel da não interação, né, quando você fala de ter dois subsistemas compondo um sistema maior e daí a quantidade de microestados ser um produto. E o que acontece, o que muda quando você tem sistemas que interagem, e qual a consequência disso sobre essa noção de entropia e tal? O que eu posso dizer é o seguinte, essa hipótese de aditividade da entropia em relação a seus subsistemas, fatalmente ela está realmente tendo uma outra hipótese oculta aí, que é algum tipo de independência entre esses subsistemas, tá bom? Particularmente em mecânica quântica, em que nós podemos ter interações generalizadas, até no sentido de emaranhamento de o que nós acreditávamos serem unidades isoladas, revelam-se como uma unidade não local. Então, essa ideia de quebrar o seu sistema em subsistemas não interagentes não pode ser estendida a diversas situações de pesquisa em geral. Tá? Então, em sistemas como esses, por exemplo, quânticos, ou em cadeias quânticas de spin, por exemplo, há várias medidas de entropias não extensivas. Certo? Aí você enxerga claramente qual é o papel da interação. Agora, eu não sei dizer para você, eu não tenho conhecimento se já haveria, eu acredito que não, teorias gerais de quais quebras do comportamento exponencial que você poderia ter, dependentes dos diversos tipos de interação. Um outro exemplo de comunidade de pesquisadores que não gosta da extensividade na termodinâmica são relativistas. Certo? Porque o pessoal que trabalha com buracos negros, eles fazem algum tipo de expansão em diferenciais exatas para tentar explicar a termodinâmica de buracos negros, e eles têm lá uma lei de área de buraco negro que tem um comportamento à la entropia, que deveria tender a crescer, mas não é extensiva. Para mim, não é nem claro quem seriam as unidades de um sistema como aqueles, tá? Mas estou só te dizendo que tem vários temas de pesquisa em que você não imaginaria uma extensividade realmente para descrever o seu sistema. Essas motivações aí seriam físicas e tem uma série de trabalhos em entropias não extensivas, né? Então, embora haja muita polêmica, muita briga, tem o famoso trabalho do Constantino de Sales sobre entropias generalizadas também. Essas ideias, com certeza, podem ser boas em alguns contextos, talvez não em outros, mas o fato tem muita atividade de pesquisa em entropias não extensivas. Talvez o mais próximo que pudesse haver seria esse caso de entropias generalizadas do professor de Sales, mas há muita polêmica sobre isso, certo? Isso a gente pode conversar melhor em off. Mas tem muita atividade nisso. Em outras áreas bem menos polêmicas, tá? Por exemplo, tem gente que considera essas estatísticas não generalizadas do professor Constantino de Sales, digamos assim, exóticas demais e incompatíveis com certas leis da termodinâmica. Mas mesmo em outras áreas, como essas que eu mencionei, relatividade ou matéria condensada, cadeias quânticas de spin, até mesmo funcionais densidade em estrutura eletrônica, você tem certos comportamentos que sugerem uma quebra da extensividade da entropia, pelo menos de sistemas quânticos. Então, isso não é polêmico. Você saber que tem problemas com não extensividade, isso é muito claro hoje em dia. Tá bom? Repito mais uma vez, não há uma teoria geral que descreva essas quebras de extensividade até onde eu sei. Espero que tenha sido satisfatório, pelo menos do que eu posso te dizer, certo? Não estou explicando muita coisa, mas é o que eu posso te dizer hoje. Não foi, tá ótimo. Mas deixa eu aproveitar e emendar outra pergunta que me ocorreu aqui. Sim. De maneira geral, essa formulação da teoria de ensembles, então, é uma coisa que, para mim, talvez não tenha ficado claro das primeiras vezes que eu estudei, aí eu queria que você comentasse, mas parece que tem um papel fundamental da não interação entre as partes, ou não? Você concorda com isso? Não.
porque ali você não está preocupado em quebrar o seu sistema em subsistemas, tá? As várias cópias de ensemble que a gente imagina não são partes de um sistema, não são subsistemas. Tá? Na verdade, é uma abordagem absolutamente frequentista. Quando a gente lança uma moeda sucessivas vezes, qualquer que seja a natureza da moeda, repara, você pode pegar uma mesma moeda e lançar essa mesma moeda várias vezes numa dinâmica temporal. Ou você pode, se você lançou 100 vezes essa mesma moeda, você poderia imaginar um único lançamento de 100 moedas. Só que para a analogia ficar perfeita com aquela conexão entre a hipótese ergódica e a teoria de ensembles, a sua moeda não seria constante. Digamos que você tivesse um tipo de moeda que a cada lançamento e queda no solo, ela se deformasse um pouco e a sua probabilidade mudasse. Estou imaginando, forçando a barra. Então ela é uma moeda num instante. Pá. Ela virou outra moeda em outro instante. Pá. E você faz essa sucessão temporal. Por que eu estou tendo que fazer essa apelação de falar que a moeda muda? Porque eu não estaria congelado no mesmo microestado na evolução temporal do meu sistema. Eu deveria passar por diferentes microestados. Pode até ser que eu volte. Então, por exemplo, podia ser que eu começasse com uma moeda justa, aí ela é deformada na primeira pancada, na segunda queda, na terceira queda, na quarta queda, e depois da 10ª queda ela ficasse justa de novo. Eu teria voltado para o valor meio, para o P igual a meio dela antes, entende? Isso significaria visitar o mesmo microestado mais uma vez. Então, imagina essa contínua flutuação da probabilidade de dar cara da sua moeda à medida que ela vai sendo lançada. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. O teu P tem uma dinâmica temporal. A sua probabilidade de cara tem uma dinâmica temporal. Mas, para aquela sequência de lançamentos, digamos que você pudesse dizer que você construiu uma densidade de probabilidade da sua probabilidade de cara. Com essa chance é 1/2, com essa chance é 1/2 mais epsilon, com outra chance é 0,6. Tudo bem? O ensemble é você imaginar uma coleção infinita de moedas. Algumas delas têm probabilidade meio. Outras têm probabilidade meio mais epsilon. Outras delas têm probabilidade 0,6. Quantas? Em proporções que representem aquela dinâmica temporal do P da sua única moeda. Mas cada um deles é um sistema completo. Então você teria essa infinidade de moedas presentes, elas são qualitativamente diferentes entre elas, mas estariam em frequências adequadas. Então, quando você joga todas essas moedas de uma vez, você vai contar ali suas caras e coroas, só que o resultado total de caras e coroas, né, de caras vai refletir essa distribuição probabilística heterogênea entre os diferentes P's. Faz algum sentido o que eu falei ou não era exatamente o que você estava perguntando? Faz todo sentido, mas não era exatamente o que eu estava perguntando. Mas, assim, eu não me expressei tão bem, mas a minha pergunta, na verdade, era mais no seguinte sentido. Quando eu falei da teoria de ensembles, eu estava querendo dizer todo esse formalismo que você apresentou aqui, né, que é o que a gente encontra nos livros, certo? E o que me parece é que, bom, certamente essa relação entre a entropia e o número de microestados acessíveis, né, ela é a peça fundamental, né, que faz a conexão entre o micro e o macro, como você falou, né? É uma das peças fundamentais, portanto, da teoria. Sim. E a justificativa dela é normalmente, pelo que eu costumo ver, e tem a ver com o que você falou aqui, é baseada no fato de que esse número de microestados ele é multiplicativo entre subsistemas, certo? Aí a minha pergunta é justamente se você começar a pensar em sistemas que possam ser, sei lá, fortemente interagentes, sabe? Isso não começaria a ruir logo no começo, ou não? Eu concordo com você. Eu acho esse um ponto muito problemático de você tentar expandir o formalismo da termodinâmica para sistemas onde você não teria nenhum motivo para crer numa extensividade como ponto de partida. Repara, eu diria que o maior problema não é nem a hipótese das probabilidades iguais a priori. O que você poderia chamar de problema
seria ter a função logaritmo como mediadora da entropia sempre. Isso, essa Acima de tudo. Nota que são dois passos. São dois passos diferentes. Um é adotar a hipótese das probabilidades iguais a priori. Esse é um procedimento razoável de inferência. Na falta de uma... Né, inclusive na interpretação bayesiana, que eu não discuti muito com vocês, mas é como você incorpora a informação sobre o seu sistema, caso tenha motivos para isso. Certo? Então, essa hipótese é bem razoável. Certo? Eu não abriria a mão dela. Agora, dizer que a sua entropia sempre será um logaritmo do número de microestados, evidentemente, essa construção está viciada na independência. Porque a independência, o princípio multiplicativo só vale sobre a independência. O caráter exponencial do número total de microestados surge da independência e do princípio multiplicativo. Então, obviamente, o logaritmo foi viciado para te dar extensividade nessas condições. Certo? Agora, repara, nada impediria que a termodinâmica dos sistemas não extensivos que você quisesse estudar já devesse ser uma termodinâmica modificada, sem hipótese de extensividade, tá? Se isso é possível e vai te dar uma construção coerente ou prática, é outra história. Mas note que então que o problema também não está na física estatística. É porque a gente quer fazer o micro corresponder ao macro que a gente já escolheu. A possibilidade que você está falando é que, na verdade, nós já devêssemos partir de um macro diferente para esses sistemas fortemente interagentes, tá bom? Aí o problema não está no micro, cuja correspondência você quer estabelecer. Faz sentido? Faz. Tá. Ok. Complicado. Tem algumas pessoas que ingenuamente falam que, não, muitas teorias físicas podem mudar, mas a termodinâmica não vai mudar nunca. Não sei se vocês já ouviram isso como um folclore comum de dia a dia. Beleza, a termodinâmica é forte pra caramba, mas ela não é universal. Esses exemplos de pesquisa claramente estabelecidos de falta de extensividade mostram isso. Se não é extensivo, não é termodinâmica, pelo menos não a termodinâmica usual, certo? O que mais, pessoal? Talvez, Rodrigo, se você quiser fazer mais perguntas e talvez estivesse se contendo pelos outros colegas, podemos fazer mais uma rodada, ver se os outros colegas, alguém quer perguntar alguma coisa gravando, pessoal? Como sempre, a gente depois desliga para quem quiser ficar mais à vontade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta com a gravação? Não? Então tá bom. Então, num primeiro momento, eu vou interromper essa gravação, embora a gente continue aqui, tá bom?